Boa noite. Vamos ver aqui. Keiliane já entrou. Tudo bem? Boa noite a todas vocês, as minhas amigas, mamães, futuras mamães, minhas amigas artesãs, que como eu também, né, é mamãe, que já passou por essa etapa na maternidade, né? Boa noite, sejam todas bem-vindas a essa live. Vocês podem me dizer se o som tá legal, se tá tudo ok com a imagem para vocês. Dá um feedback aí para mim. Clique Company, boa noite. Minha amiga Hélida, eu acredito que já tá aí. Minha amiga Hélida que vai fazer parte, né, dessa live. Bem-vinda a todos vocês que marcaram esse encontro aqui comigo, né, no dia de hoje. Muito feliz com a presença de todas vocês. Nessa live, nós vamos falar um pouco, né, sobre a maternidade. Como conquistar uma maternidade leve. Esse vai ser o tema da nossa live. A minha amiga Hélida é formada, né, em psicologia, atua aqui na minha cidade, amiga de infância, né? Então, estou muito feliz aí por ela ter aceito esse convite. Então, nós que somos mamães, né, que já passamos por isso, e também agora, né, trabalhando com esse público que são as mamães, eu, mediante a tudo que a gente vem conversando, né, eu achei legal de começar aqui no meu Instagram, fazer algumas lives com profissionais, né, que seja qualquer a área que tenha, que venha, né, contribuir com a mamãe nesse período aí de gestação. Se a minha amiga Hélida já estiver por aí, já quero convidá-la para participar comigo aqui da live. Vamos esperar ela entrar aí comigo. Vocês podem mandar, viu, as perguntas. Oi, amiguinha Hélida, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo jóia, e Essa você? é minha amiga linda. Muito obrigada, Hélida, por ter aceito esse convite tão especial, né? Na minha primeira live aqui compartilhada. Estou muito feliz por iniciar esse período com você. E Obrigada. também, de início, eu quero te parabenizar pelo Dia da Psicóloga, Ai, que hoje, obrigada. hoje é o Dia da A gente marcou Psicóloga. bem no dia, né? Pois Ótimo. é, fiquei muito feliz. Foi pura coincidência, na verdade, né? E deu tudo certo. Estou muito feliz, tá? Por você ter aceito esse convite. Obrigada. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, Hélida, antes de a gente iniciar essa live. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eliúde. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui, né? A gente estava conversando mais cedo, empolgadas, né? Com esse momento de poder compartilhar com vocês um pouquinho, né? Do que a gente faz, trabalha no consultório. Eu sou psicóloga clínica, então eu trabalho, né? Com todas as faixas etárias, desde o bebê, a preparação da mamãe, né? Para a maternidade, a preparação da família, né? Dos pais, da mãe, do pai e também atendo a criança, atendo adolescente, até a fase adulta. Né? Eu sempre gosto de explicar, gente, psicólogo não é para doido, é para pessoas normais. A gente passa por várias coisas ao longo da vida, né? A gente se prepara para tantas coisas, para a maternidade, então, porque, né, esse momento mais nobre que é criar uma pessoa, que é criar um ser humano, por que também a gente não se prepara, né? Então, eu acho que essa iniciativa sua, Eliud, de trazer isso, né, para o seu público, né, de trazer conhecimento é também muito nobre, porque é mostrando para eles, porque às vezes a gente assim tem pensa, não, maternidade é intuição e tal, e não, a gente precisa se preparar também, tanto a gente, né, o nosso emocional, a nossa maturidade. Então, o psicólogo ele ajuda a gente a desenvolver tudo isso. Então, eu estou aqui para ajudar vocês, né? Lá no meu consultório, na clínica, né? A gente atende, eu atendo é, no consultório normal, a gente atende no processo terapêutico, são 50 minutos cada sessão, e a gente vai trabalhando dentro desse processo terapêutico todas as demandas que o profissional, né, que a pessoa chega lá para trabalhar.
Então é Que isso. Eu legal. também, além de psicóloga, eu sou neuropsicóloga, então também trabalho nessa parte cognitiva, de ver, rever como é que está o desenvolvimento da criança cognitivo, se, né, por exemplo, se tem algum problema, a gente já começa a trabalhar para desenvolver, então eu trabalho dentro disso. É Muito isso um bom, pouquinho. Elida. Que bom, fico muito feliz por você compartilhar aqui com a gente, com o meu público, né, que são as mamães e as futuras mamães, que geralmente quando me procura é uma mamãe que veio preparada, né, tanto que ela ideou, né, sonhou com esse momento, e aqui você aqui com certeza vai contribuir muito no sentido de trazer, né, o seu conhecimento para elas. A gente conversou, mamães, aqui, né, antes, e a gente vai dividir essa nossa live para ficar uma live bem assim, para vocês conseguirem assimilar, né, tudo que for falado em 3 momentos. O primeiro momento, eu vou pedir para a Hélida, né, que ela fale um pouco sobre a pré-gestação e como a psicologia poderia nos ajudar, né? Nessa pré-gestação, Elida. Você, com seu conhecimento, podia compartilhar com a gente um pouco sobre isso. Certo, vamos sim. Então, essa pré-gestação, a gente vai entender ela para aquelas mamãezinhas ainda que não engravidaram, que estão planejando engravidar. Só que tem muitas dicas que eu vou dar nesse momento de pré-gestação que também serve para você, mamãe, que já tá grávida, o negócio já tá em andamento, né? Então, serve para todo mundo, mas principalmente, em especial, para as mamães ainda que estão pensando em ter um neném ou pensando em ter segundo filho, né? Que é o momento de preparação. Igual eu estava dizendo, a gente se prepara para tudo nessa vida, né? A gente vai fazer uma viagem, a gente prepara. A gente vai se formar, fazer alguma coisa, a gente estuda, prepara. Então, a gente também tem que se preparar para esse momento. E eu quero começar com uma pergunta para vocês pensarem, porque essa pergunta, toda mamãe, todo papai, precisa parar para pensar antes, né? Antes dessa gravidez acontecer. Ela pode parar para pensar, né? Inclusive, quem já está em andamento também pode pensar. O que é ter um filho para você? O que é ter um filho para você, né? Quero que vocês pensem nisso. Se alguém quiser responder aqui, podem responder. O que significa? O que é ter um filho para você? Né? Eu estava fazendo essa pergunta e muitas respostas vieram para mim, por exemplo. Algumas respostas que eu quero compartilhar com vocês. Ah, Elida, eu quero ter um filho para preencher um vazio. Eu quero ter um filho para melhorar o meu relacionamento. Eu quero ter um filho para me fazer feliz. Né? Não, Elida, eu quero ter um filho porque a minha sogra fica me cobrando toda hora. Olha, a Valdeci está dizendo para realizar um sonho. A Josete está dizendo um sonho se tornando realidade. A Marisa está dizendo que filhos são heranças. Muito bem, excelente. É isso mesmo. E outras mamães têm essa expectativa que eu estava dizendo para vocês. E eu quero que você, que de repente tem essa expectativa voltado para preenchimento de um vazio, de uma felicidade, para melhorar um relacionamento, eu quero que vocês repense essa expectativa. Porque filho, ele é muito além disso, né? Porque se você tem um vazio, não é uma pessoa que vai te preencher. Porque ele é um bebê que também vai ter que ser preenchido. Percebem? Então, Verdade. realmente, a gente tem que repensar qual que é a nossa expectativa, porque de repente a gente cria essa expectativa e a gente vai ser frustrado. Aí a gente vai deixar a maternidade ou a gente vai viver estressada. Então, tudo começa nos nossos pensamentos. Qual é o pensamento que eu tenho criado a respeito da maternidade? Para que é a maternidade para mim? Né? Aí você pensa em alguém dando essas respostas para você. Como você falaria? Né? Às vezes é difícil confrontar esses pensamentos, mas a gente precisa investigar, porque são muito importantes, né? Porque ter um filho é uma decisão que precisa ser baseada em valores, igual a Cláudia disse, filhos são heranças do Senhor, né? Então, são baseados em valores, porque é uma oportunidade de você formar alguém, de você ceder o seu corpo, a sua vida, para criar alguém, para servir alguém. Então, olha, é muito mais do que ser servido, é você servir. Às vezes, né, porque a gente vai
doar para o outro o nosso corpo, o nosso tempo. Então, assim, se a gente pensar só em nós, são atitudes e pensamentos, às vezes, muito egoístas, que depois a gente vai ficar frustrado. Qual o risco de ficar frustrado? E o que a gente quer é uma maternidade leve. Não é que a gente, não é o tema, Verdade. né, de hoje. E o que é a leveza? Eu estava até pesquisando o significado, o que significa ser leve, e eu achei no dicionário que quer dizer pouco peso, né? Pouca pressão. Élida, então, longe daqui do que trazer, de repente, receitas. Nossa, então agora eu vou assistir a live, vai ser tudo leve. Não. Vai ter problemas, vai ter o peso, mas ele não vai ter a intensidade que talvez teria, né, de tudo que a gente for aprendendo aqui, né? Que vocês vão levar e pensar. Primeiro, a gente precisa amadurecer a ideia. Por que eu quero ter filhos? Qual que é a minha real intenção? Porque eu vou estar criando uma vida, né? Vou estar formando ali, pensa num barro, vou estar formando o caráter de uma pessoa. Né? Então, isso é de uma responsabilidade muito grande. E durante muito tempo, as pessoas foram tendo filho, não tem que ter, porque tem que ter. E às vezes nem madura a pessoa estava. Né? Por isso a gente tem visto muitas crianças sofrendo, né? A maternidade sendo um momento difícil, porque eu não estava preparada emocionalmente. Eu queria o filho para, às vezes, para resolver meu problema no meu relacionamento. E não, porque traz outros problemas, né? O filho. É um outro momento. Então, o casal primeiro precisa resolver aquele momento, ou tá disposto a resolver. E talvez você, Lida, nossa, eu tô grávida e eu nunca parei para pensar nisso. É o momento de você pensar. Nossa, eu engravidei às vezes até por motivos errados, mas não precisa continuar caminhando errado, né? Agora rever, nossa, eu tinha um problema, agora então eu me sinto vazio, então eu preciso resolver esse vazio existencial que eu tenho, eu preciso de terapia, eu preciso buscar ajuda. E aí você vai buscar, porque não é porque a gente começou pelos motivos errados que a gente tem que continuar pelos motivos errados. A gente pode transformar isso, né, e viver essa leveza. E não essa pressão, eu nem queria ter filho, só engravidei porque a família ficava pressionando. Ou eu só engravidei porque, senão, se eu não engravidasse agora, e depois eu ia sair do meu período fértil. Né? Então, assim, pelas razões erradas, né? E às vezes, mas não é porque eu comecei errado que eu preciso continuar errado. Eu preciso rever e às vezes buscar ajuda. Você tá aqui, eu espero contribuir para você repensar, né? Alinhar seus valores, alinhar sua expectativa com relação à maternidade. O que você está pensando, né? Então, o primeiro ponto que a gente pensou é qual que é a minha expectativa? O que eu estou pensando que é maternidade? O segundo ponto dessa pré-gestação é a gente pensar, que é a segunda pergunta, como eu estou agora para ter filho? Como eu estou? Como eu, como casal, estou? Né? Eu e meu esposo está. Será que é um momento? A gente pensa muito no lado financeiro. Deixa eu ver se eu tô, né? Se eu já tenho condição. A gente pensa muito e a gente não para pensar como que tá a nossa saúde, né? Às vezes a gente tá acima do peso e, né? E às vezes a gente tem que alinhar o peso porque a gente sabe que a obesidade pode, né? Numa gravidez ampliar problemas de saúde tanto para a mamãe quanto para o filho. Então a gente precisa repensar nisso, né? Mas às vezes você já está grávida, né? Porque eu sei que eu estou falando com um público mais amplo, né? Pessoas que já engravidaram, pessoas que ainda estão pensando. Então, peraí. Então eu preciso cuidar da minha saúde. Antes, né, do que nunca, eu preciso reorganizar a minha alimentação, né? Eu preciso olhar os meus aspectos emocionais. Como que eu tô para ter filho agora? Como que tá minhas emoções, né? Como que tá meu psicológico? Será que eu tô ansiosa? Será que eu tive filho, eu engravidei para me fazer feliz e ele nunca vai preencher porque aí ele vai dar trabalho para você, porque filho, né, vai sair da sua expectativa ali, às vezes vai chorar no momento em que você, peraí, cadê a felicidade que eu tava procurando? Né? E aí a gente vai viver frustrado e isso vai se tornar, ao invés de leveza, um peso. A maternidade, por isso que muitas mães falam, não, ter filho, a maternidade é a pior época da minha vida, porque emocionalmente não estava preparada, né? Então, tudo que eu quero chamar a atenção de vocês é, não estou preparada emocionalmente, então eu vou buscar ajuda, eu vou, né, eu vou buscar ajuda, às vezes, profissional com psicólogo, eu vou ler um bom livro sobre autoconhecimento, né? Vou buscar amadurecer, né? Eu vou buscar me preencher, porque tem outro ser que tá vindo aí que vai buscar em mim preenchimento. Então, tem que estar pronta para isso, né? Tem muitas mamães, será como eu estou? Como está o meu corpo? Eu estou fazendo atividade física, uma caminhada, né? Porque tudo isso prepara o nosso organismo
para ser mãe. Então, assim, a gente precisa estar cuidando desse todo. Às vezes a gente foca muito no financeiro, é importante também, né? Mas tem esses outros pontos que também são importantes. Às vezes está ótimo o financeiro, mas às vezes você está com um problemão no casamento com o marido, então precisa de uma terapia de casal para vocês alinhar, porque vai vir uma nova vida. E aí vai vir outros desafios, né? Então, assim, e às vezes, mamães, vocês já estão grávidas, né? Já estão no processo, mas tem um problema, não fique só. Não tenha medo, a gente não dá conta realmente sozinha. Às vezes a gente fica, não, eu dou, eu consigo, né? E às vezes a gente fica frustrando e carregando um peso desnecessário. Fica peso, né, no ombro, né, na cabeça e na barriga, né? Que você tá carregando um serzinho. Então a gente pode trabalhar isso pra gente tornar esse momento da gestação, não vai ser aquele momento, né, idealizado que a gente, assim, perfeito, mas assim, mesmo com problemas, mas você sabendo lidar com esses problemas. Isso é maturidade, né, Eliude? Verdade. Maturidade é você ter o problema, mas você não desesperar, não chutar o balde, não sair gritando com as pessoas, chorando, né? Desesperada, mas peraí. Não sei o que fazer, deixa eu buscar ajuda, né? Vocês estão aqui hoje, eu sei, buscando ajuda, né? Ouvindo, aprendendo, se preparando para esse momento, é esse mesmo caminho. Então, É esses são verdade. pontos que eu trouxe, que eu coloquei para Eliude, que são pontos importantes, né? Dessa pré-gestação. Tem o terceiro desse primeiro tópico, que é o que eu quero para o meu filho. Também é muito importante. A gente está preparando, sonhando, né, para esse momento de gravidez. Então, o que eu quero? Porque o que a gente quer para o nosso filho, a gente vai fazer. Né? Será que eu quero um filho que seja ético, que tenha caráter? Vai começar onde? Em nós, porque ele vai espelhar no que a gente está sendo e vai construir o caráter dele em cima disso. Percebem o quanto é importante? Então, isso às vezes vai nos segurar em momentos difíceis, porque a gente quer passar uma mensagem para aquele serzinho que está aprendendo positivo. Então, assim, demanda realmente muito de nós, mas não como um peso, mas uma oportunidade. Eu tenho dito para as minhas mamães que eu acompanho, sabe? Que é uma oportunidade de amadurecimento a maternidade. Sabe? Você não amadureceu hora nenhuma na sua vida. Então, tá grávida é um momento realmente de amadurecer, porque amadurecimento é eu sair de mim e me doar para o outro. Eu saber que eu não sou única, necessária, que as pessoas precisam suprir minha expectativa, mas dar para o outro, né? Então, acho que esse é um significado muito nobre desse momento de maternidade. Então, esse, né, Eliude, é o primeiro momento. Deu para entender o que vocês estão achando? Eu devolvo aqui para Eliude, que eu terminei esse primeiro momento. Então, Hélida, eu acredito, né, que todas as mamães que sempre que eu atendo, elas se prepararam, né, para esse momento. Quando chega é sobre a questão assim, algumas ficam um pouco ansiosas, eu noto bastante porque elas ficam ansiosas, às vezes em algum momento não sabe o momento certo de adquirir tal, como estou falando em relação à minha profissão, né? Então às vezes fica muito ansiosas. Acredito pelo fato assim dessa questão, né, do inesperado, de estar passando por um momento novo, né, na sua vida, as emoções, né, fica muito aflorada. Eu, como já fui mãe, eu sei, né, tenho um filho de 14 anos, de 15, né, filho? Fez 15 anos. Então, assim, eu entendo, é um momento que a mamãe fica super sensível, e aí nós, né, como profissionais, eu, no sentido de fornecer, né, o meu serviço, que é a construção de um sonho, né, que são os enxovais que a mamãe idealiza, que a mamãe sonha. Eu tenho que estar preparada para poder receber essa mamãe, né? Passar segurança para ela no momento tão delicado que ela está passando, onde como eu falei, as emoções ficam tudo à flor da pele. Tudo que você não sentiu, muitas vezes, durante a sua vida, você passa a sentir na gestação, porque fica tudo aflorado. Então, eu acredito que nós, como profissionais, estamos aqui, né, para atender você com todo carinho, te passar uma segurança, te ajudar naquilo que você precisa, né? Então, é isso aí. A Hélida, com seu conhecimento em psicologia, né, contribuiu aí, dando a opinião, né, do trabalho dela, que ela tem desempenhado ao longo desse tempo que ela vem atuando na área.
E um segundo momento que nós separamos também aqui na nossa live, a gente vai falar agora sobre a gestação, né? Para aquela mamãe agora que já está gestante, que já está esperando nesse momento tão sonhado, que é conhecer o seu bebê, que a gente fica super ansiosa, meu Deus, e ver o rostinho, né? E sentir ele, né? O bebê. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho como que nós podemos lidar também, né, nesse período de gestação. Eu sei que muitas mães, algumas passam por várias diferentes, né, situações, umas, por exemplo, enjoa de algo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Tem umas que passam muito mal, outras já não passam. Então, eu queria que você falasse como lidar. Por exemplo, eu acredito que ler bastante, pesquisar bastante, né, Elida? Esse Uhum. momento de gestação, pesquisar sobre toda a questão que ela vai precisar, né? Então, assim, ocupar a mente, eu acredito, com coisas que vai trazer alegria para ela nesse momento, né? Que ela sonhou tanto, está realizando um sonho. Então, acredito que esse seria o momento. Eu queria que você também compartilhasse um pouco aí sobre isso. Certo. Então, sobre esse momento de gestação, né? Tem muitas mudanças. A Eliud começou falando das alterações emocionais, né? A gente tem essas alterações primeiro hormonais, né? Imagina, assim, quando a gente está menstruada, aqui todas as mulheres vão me entender. A gente já tem uma alteração grande. Imagina na gravidez, onde isso é muito maior, essas alterações realmente hormonais. E quando tem a alteração hormonal, consequentemente, tem uma alteração também emocional. Então a gente precisa saber o que que faz com tanta emoção, né? Com tanta ansiedade, que foi aqui algumas meninas falaram, né, que tem que lidar com as mamães ansiosas e tal. O que fazer? Uma primeira coisa que eu quero deixar como dica para vocês, vocês que atendem mamãe, vocês que são mamães ou que vão ser, né, um dia também, gente, a gente precisa aprender a verbalizar o que a gente quer. Primeira coisa. Por quê? A gente tem aquela ideia, não, meu marido ele tem que adivinhar o que eu quero. Eu tô grávida, eu já tô carregando o menino, né? E ninguém adivinha nada que tá na sua cabeça, né? Ninguém sabe o que calado quer. Todo mundo já escutou isso, né? Então a gente tem que começar a treinar. Realmente, é um bombardeio de hormônios. Então a gente precisa saber como lidar, porque o que acontece? Muitas vezes a gente justifica. Não, eu sou estressada, que é que eu tô grávida? Não, a maturidade é quando você assume a responsabilidade pelos seus atos. Eu tô, né, igual eu tava falando pra minha irmã mais cedo, nossa, eu tô numa vontade de comer doce, acho que eu tô perto do meu período, né, porque mas eu preciso saber me controlar, senão eu entro no doce enlouquecidamente, né, então assim, não, a gente não tem que justificar os hormônios, não é culpa do outro. A gente tem que trazer para si a nossa responsabilidade, saber em que momento, em que circunstância nós estamos, né? Se a gente tá nessa circunstância, tô grávida, a gente já sabe. Gravidez tem muitos hormônios. Então, eu vou estar mais sensível. Eu preciso, então, comunicar para o outro que eu estou mais sensível. Eu preciso comunicar para o outro, para o marido, para a mãe, para a sogra, o que eu quero. Se eu preciso de ajuda, né? Às vezes estou indisposta, oh, amor, hoje eu tô tão indisposta, né? Mas sem assim, sem vitimismo mesmo, né? Tô indisposta, você pode ficar responsável pela janta, me ajuda. Mas a gente não fala, a gente, né, quer que o outro adivinhe. Às vezes a gente quer que o marido vá nas consultas com a gente e a gente fica, se fosse importante para ele a gravidez, ele ia se oferecer. A gente não fala o que quer, né? Se você quer que seu marido mostre pra ele, nossa, amor, queria tanto que você fizesse parte desse momento, né? Fale o que você quer, Hélida, mas eu tenho certeza que ele não vai querer. Ele não vai deixar de ir pro trabalho para ir comigo, não. De novo, você não sabe de nada. Faz, Hélida, mas você sempre fala não. Mostre para ele de forma diferente o quanto é importante a presença dele. E, claro, respeite o que ele decidir. Se ele falar, não, não quero, tá bom, você fez sua parte, sabe? Em amor, sabe? Sabendo falar. Amor, ó, tal dia tem exame, né? Tem consulta, é a primeira consulta com a médica, queria que você me acompanhasse. Porque a gente vai ficando aliviada, porque que a gente começa a pensar? A gente começa a sofrer por um monte de coisa que a gente tá pensando. Eu tô engordando, ele tá me achando gorda. Pergunta. Tem alteração mesmo, inclusive estética, né?
pergunta. E a gente tem que, ao perguntar, a gente tem que ter a maturidade para escutar também. De repente, ele fala, amor, tá meio acima do peso mesmo, né? Né? Ou às vezes ele não sabe falar. E você vai ter que olhar. Não, realmente, você tá olhando no espelho, você sabe, né? E entender esse momento, né? Saber entender que realmente é um momento de transformação, mas não vai continuar assim, né? Esse neném vai sair, o corpo vai voltar, né? Você vai cuidar. Mas quando a gente se ressente ou a gente se cala, o que que acontece? A gente fica sofrendo e carregando um peso interior e sofrendo com aquela angústia de uma coisa que às vezes nem é real. Eu sempre coloco as mamães que eu acompanho nesse período para perguntar se elas têm alguma dúvida. Amor, é isso mesmo? Como que tá sendo? Porque você tá gerando, você tá sentindo o menino ali todo dia. Seu marido não, ele tá em outro momento, são momentos diferentes. Então a gente precisa, por exemplo, ajudar eles a conectar nesse momento. Mas o que muitas mamães fazem? Deixa o marido para lá, ele não vai entender, né? Você nem convida para participar. Então, assim, olha a importância da comunicação do casal nesse momento, né? Mas às vezes você tá falando, Elida, mas eu não tenho marido, às vezes é mamãe solteira, né? Cada um vai ter sua realidade. O importante é você cuidar o melhor que você pode desse momento, da sua realidade, né? Mas seja você morando com o marido, seja você morando com a mãe, né, com a irmã, ou, né, qualquer pessoa ou sozinho, você precisa verbalizar, né? Você pode conversar, né? Você vai na loja comprar os enxoval, você pode falar da angústia, nossa, eu não sei o que comprar, né? A pessoa vai poder te aconselhar, olha, você pode comprar determinado tanto de roupas, encomendar, se precisar de mais, você me liga, né? Então a gente precisa aprender a comunicar e ajudar essa gestante a também a expressar, né? O que ela está sentindo, o que ela quer, o que ela tem idealizado, pensado, e aí ela vai colocando para fora. Mas a gente não, assim, engravidei, daqui uns dias eu começo a verbalizar. Não, comece a treinar hoje. A partir de agora, não, agora eu quero sempre falar. Mas não falar para ferir, mas falar para o outro saber o que está acontecendo dentro de você, né? O que você está sentindo. Nossa, eu tô insegura. Às vezes, né, tá no relacionamento, amor, eu tô um pouco insegura. O que a gente pode fazer? Você tá colocando para fora, sabendo falar também, né? Eu sempre falo que tem algumas coisas numa comunicação assertiva que são muito importantes, que é como eu vou falar? Né? Que às vezes a gente só fala gritando no horário errado, no momento que a gente tá estressada. A gente, peraí, eu tô estressada, como que eu vou falar isso pra ele? Respira fundo, né? Ó, eu tô um pouco estressada por conta disso, porque eu esperava isso de você, mas eu sei que você não sabia, por isso que você não fez, mas eu tô te colocando agora. Será que a gente pode combinar de você me ajudar? Né? Então tá colocando pra fora. Então, esse verbalizar é um ponto muito importante. Um outro ponto é fazer perguntas, porque a gente não sabe o que o outro tá pensando. Então, faça perguntas pro outro, né, também. O que está acontecendo? Você está mais estressado? Você está mais ausente? Está acontecendo alguma coisa? Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Porque realmente são mudanças muito grandes. A gente tem que saber o que fazer diante disso, né, gente? Eu acompanhei uma mamãezinha que eu queria compartilhar sobre isso com vocês. Ela era uma mamãe que ela estava fazendo fertilização, era a última chance dela, ela tinha já ela já tinha 40 e poucos anos e ela estava fazendo esse processo para ser mamãe, né? Então ela ia no hospital, então tinha que marcar o dia certinho e tal. E a gente trabalhou esse ponto da ansiedade, sabe? Que ela estava muito ansiosa, porque assim, ela tinha dado errado. E aí ela falou assim, Elida, eu quero fazer tudo para dar certo. A primeira coisa que ela procurou foi a terapia, porque ela ficava muito ansiosa no dia. E a gente preparou, né, para que ela pudesse conversar com o organismo dela, né? Então, assim, antes dela ir para a sala do médico para fazer a introdução e tudo, eu falei para ela, você vai respirar devagar, né? Você vai pensar assim, tudo que você quer, né? Ela queria muito ser mamãe. A gente trabalhou a respiração, trabalhou os pensamentos, que ela, né? A gente trabalhou uma conversa com o corpo dela, que ela falou assim, olha, corpo, eu tô pronta, eu quero, né? Eu quero respeitar se for não a resposta, mas se for sim, eu tô aqui, eu tô dando o meu melhor. E a gente foi trabalhando essa ansiedade dela, os pensamentos, o que ela tava, qual a expectativa que ela tinha e tudo. E aí ela foi, aí depois de um tempo ela me mandou mensagem, deu certo, tô grávida.
né? E a gente acompanhou toda a gestação para ela não ficar ansiosa, porque era uma gravidez de grande risco, né, também. E aí eu acompanhei toda a ansiedade, a relação com o marido. Aí ela era estressada, né, por conta de muito hormônio que recebeu pelo próprio procedimento que ela fez. Aí a gente trabalhou a comunicação, ela tinha que falar pro marido o que que ela queria, o que que ela estava sofrendo. E aí agora ela já tá com a nenenzinha dela, já tá acho que já tá com 4 meses já. Então, assim, Legal. é bacana, né? Esse processo, realmente, quando a pessoa percebe, ela fala assim, eu sei que eu sou assim, estourada, mas não é porque eu sou assim que eu quero continuar assim. A gente não é um objeto fechado, só serve para aquilo. A gente somos seres humanos, a gente está aqui para mudar, né? E esse período de gestação também é um período de crescimento pra gente, mas sozinha, às vezes a gente não consegue mesmo, a gente precisa buscar ajuda, precisa assistir lives sobre o assunto, pode buscar profissionais, conversar para que vocês possam desenvolver também, né? E ser melhor para vocês nesse momento, não é só para o outro, vocês também vão crescer, né, no relacionamento. Então, assim, a comunicação nessa fase da gestação, diante de todas as alterações que tem, do corpo, de tudo, ela é muito importante. A outra alteração que tem, às vezes, é na autoestima, porque tem toda, né, Eliud, assim, tem toda uma transformação do corpo, né? Então, assim, é a Verdade. circunstância. Então, o casal, ele precisa entender esse novo momento, cuidar um do outro nesse momento. Percebem a importância do casal estar ali comunicando, que senão cada um vai para um canto, né? Se ninguém tem a humildade de falar assim, a gente precisa estar junto mais que nunca, né? Porque a gente decidiu ter esse momento juntos. Então, assim, a importância realmente de trabalhar junto. Mas Elida não tem essa possibilidade. Então, você vai trabalhar para ser o melhor por você. Porque eu sei que tem, né? A gente tem na nossa sociedade vários tipos de família. Então, você precisa olhar para você e buscar o seu melhor no seu contexto. Certo? É isso Acho aí que mesmo, né? Sem contar também, né, que nós sabemos que todos os sentimentos que nós temos durante a gestação, isso afeta, né, o bebê, né, durante o período de gravidez. Então, nós que somos, que estamos gerando, né, um ser, temos que nos controlar, né? Porque a gente sabe que isso depois vai prejudicar. Vai ser, né? Eu tive esse problema depois que eu tive o meu bebê, né? Eu, uhum. né, por N motivos, onde eu tive um problema, assim, questão de chorar, chorava bastante, porque eu tive muitos problemas na minha gravidez. Então, Uhum. assim, eu acredito que tudo que a gente sente, né, passa mesmo para o bebê, e nós temos que nos controlar mesmo, né? Então, é isso aí, eu acredito que E você nós pontuou bem, né, todos os pode aspectos. controlar, né? A gente consegue, nós não somos animais instintivos que não temos controle, mas a gente tem controle, né, do que a gente vai fazer. Então, assim, eu sempre gosto de uma estratégia, eu quero até deixar aqui para vocês, escreva o que vocês estão sentindo e pensando, porque a emoção, o sentimento de ansiedade, de agonia, de vontade de chorar, é algo que você está pensando. Então, coloca no papel, vê se faz sentido, vê se tem alguma forma de resolver, né? Não consegue sozinho, busca a ajuda de uma pessoa que saiba realmente te ajudar. Porque às vezes a gente busca ajuda também no lugar errado e a gente se frustra mais, né? É Então, se verdade, você busca né, conversar, a mamãe conversar com o bebê durante a gestação, assim, é muito saudável, porque muito faz a saudável. alimentação, né? Tá trabalhando tudo isso, tem uma alimentação saudável, tudo isso é muito importante. Ler bons livros, né, Elida, também Sim, durante a gestação, ocupar a mente com conhecimento, né, em isso. relação ao que você vai viver logo após você, né, passar esse período da maternidade. Uhum, Outro ponto, Elida, que nós pontuamos, né, para uhum, finalizar, é o nascimento e a amamentação. Sabemos que eu sigo algumas pessoas que recentemente foram mães e eu acompanhei algumas com, né, esse problema na questão de não conseguir amamentar, né? Questão, nossa, muito difícil mesmo, a gente vê a frustração que cada uma tem, então é muito complicado, né, essa questão para aquelas que têm essa dificuldade. Então a gente queria ouvir de você, né, do seu conhecimento sobre essa questão do nascimento e da uhum. amamentação, Hélida. Fala um pouco para nós. Certo. Tem sempre a expectativa, né? Algo que eu bato muito na tecla é a expectativa. Às vezes tem expectativa de ter parto normal, né? E aí não dá normal. A gente precisa entender que a gente tá ali.
disponível para ter o neném, mas a gente não decide tudo, né? O próprio corpo, né? Ele vai decidindo qual a forma que ele consegue naquele momento, né? Teve uma última mamãe que eu acompanhei, ela inicialmente ela queria muito normal, mas ela percebeu que não ia dando, não ia dando, e a gente foi trabalhando isso, né? A médica falou assim, olha, não é mais indicado para você, e aí eu queria tanto ter parto normal, porque diz que é saudável. Realmente é muito saudável, realmente é muito saudável, só que às vezes o corpo não está pronto. Então, assim, né, o quanto a gente precisa também ouvir o nosso corpo, entender se a gente está pronta para aquilo naquele momento, né? E sempre a gente ter uma expectativa real. Às vezes a gente tem uma expectativa romantizada do nascimento, que vai ser lindo, sem dores, perfeito, e às vezes a gente tem uma terrível, que é terrível, né? Nossa, na hora que o menino vai nascer, é uma dor, e aí é terrível os primeiros dias. Não, a gente precisa ter real, a gente não sabe. Cada um vai ter sua história. Então, para o nascimento, ter essa expectativa em cima do real, né? Pode acontecer isso, pode acontecer isso, e eu vou trabalhar para o meu corpo para ser o melhor momento, né? Eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou dar o meu melhor ali como mulher, né? O médico tá ali sempre acompanhando, né? E o parto que vir é o que o meu corpo estava pronto, né, para ter naquele momento. E a gente sempre tem a expectativa, teve uma seguidora que disse, a gente tem sempre a expectativa do como o bebê vai vir, né? Então, assim, a gente realmente tem, mas a gente sempre tem que trazer essa expectativa para o real. Fala, não, a gente não sabe como vai ser. Então, né, tem mamães, né, que vem e aí acontece que o bebê nasce com alguma coisa, com algum probleminha, né? Então a gente tem essa possibilidade, mas também a gente não vai ficar presa a isso, sofrendo, aterrorizadas, né? Mas, ó, o melhor eu estou dando, né? E como essa criança vir, ela vai ser amada, cuidada, né? E o que precisar ser feito se vir com alguma coisa, alguma circunstância, né? Que precisa de ajuda, a gente vai buscar socorrer e ajudar, né? Mas Isso. a gente tem que, no processo né, de gravidez e tudo, ir dando o nosso melhor, fazendo a nossa parte, porque o restante tem coisa que a gente tem controle, tem coisas que já saem do nosso controle, né? E a gente precisa respeitar isso. A grande angústia é a gente querer controlar tudo. Eu sempre gosto de uma frase, que o controle nos controla. Né? A vontade de controlar, controla a gente. Então a gente precisa abrir mão, que tem coisas realmente que assim, só Deus, né? Eu sou cristã, então eu acredito assim em Deus, que só Deus sabe como será. Então a gente precisa confiar nele, que, né, o que ele nos entregar nas nossas mãos é o que a gente vai lapidar e cuidar. Né? Porque é realmente ele que traz a vida, né? Nós acreditamos nisso. E a amamentação, né, pra gente, esse último ponto que eu não quero deixar de falar, que é muito importante, ela é muito importante, mas tem aquelas mamães também que não vão conseguir amamentar, às vezes não vai ter o leite, né? Mas é importante a da amamentação, né? É muito importante, a gente sabe, né? Cientificamente que o leite é muito importante, mas às vezes o seu corpo não está pronto para aquele momento. Mas então tem outros recursos, né? Você vai dar o leite para o neném, mas o que é importante para a amamentação, seja ela no peito, seja ela na mamadeirinha, né? É importante sempre o contato, você ter um momento ali com o seu neném, porque ele tá, naquele momento de amamentação, tá sendo trabalhado, gente, as emoções do bebê, o pertencimento, tá sendo trabalhado a fala, e virar, né, essa parte da motricidade aqui da boca, tá sendo trabalhado ele no completo, então você tem que estar lá, às vezes a mãe tá aqui dando leite pro menino, dando aqui, vendo televisão, fazendo outra coisa, conversando, que tanta coisa, né? Então você não tá ali completamente, né? Então assim, quando você for amamentar seu bebê, eu deixo como uma dica, esteja lá mesmo. Procure ali um cantinho, né? Fica ali, olho no olho, vai curtir esse momento, não é para sempre, depois você vai sentir saudades, né? Vai ter peito que vai rachar, vai doer, né? Eu lembro minha mãe, acho que foi minha mãe, que ela falava assim, não sei se foi de mim ou foi da minha irmã, que doía demais, né? Porque, né? Mas hoje você vai buscar ajuda, né? Tem muitas dicas de como fazer também pro
para a questão do peito, né? Vocês vão pesquisar aí para também evitar essas rachaduras. Então, assim, o conhecimento é muito importante. Mas a amamentação é muito importante. Esse contato, olhar a olho pro bebê, sabe? Eu recebi uma criancinha que ela tava com suspeita de autismo. E aí a gente começou a trabalhar, né, ela, e a gente percebeu que, na verdade, não era autismo, era porque desde pequenininha ela nunca tinha tido esse contato da mãe, de olho no olho. A mãe dava amamentar, colocava, saía para trabalhar, a gente é um corre-corre mesmo, né, a vida da gente, só que a gente precisa nos, né, seja qual momento. Aí agora no segundo filho, ela tá fazendo totalmente diferente, né? Porque eu expliquei para ela a importância do olho no olho, né? De conversar na altura da criança, né? Quando ela estiver maiorzinha. Mas assim, a gente tá falando desses primeiros momentos nessa live. Depois, né, Liu, em outras lives a gente vai falar de Sim. outras etapas. Então, assim, então, essa dica para vocês, mamães, vai amamentar, tira o seu momento, né? De suprir. E não é só um suprir da alimentação, suprir biológico, é um suprir emocional. Então, esteja presente. Elida, eu não tô pronta para estar presente, então vai se cuidar. Busque ajuda para se preparar, né? Teve uma mamãe que que eu acompanhei, ela teve depressão pós-parto, mas ela teve uma história de abandono da mãe mal resolvida. E quando ela teve o filho, ela não conseguia segurar esse menino. Ela entrou no sofrimento, que ela não ia dar conta de cuidar, que ela era insuficiente. E ela veio para terapia assim, angustiada. E a gente foi trabalhar a história de vida dela, que teve abandono, então ela foi criada pela avó, né? E a gente foi resolver, e aí ela foi separando, porque ela amava aquele neném, e ela é apaixonada nesse filho dela, né? Filho único. Então, mas é porque ela precisava resolver alguma coisa lá do passado dela, né? Às vezes a gente tem coisas mal resolvidas da nossa própria amamentação, do nosso próprio desenvolvimento, que a gente precisa resolver pra gente estar pronto também. Certo, gente? Então, assim, eu espero ter trazido, né, muitas coisas, reforçado coisas que você já sabia, lembrado vocês de coisas que vocês já sabem, para, né, para que vocês possam ser melhores, oferecer esse conhecimento para as suas, né, para as pessoas aqui que têm loja, trazer isso, porque o que a gente precisa oferecer para as pessoas realmente além do que produto, né? Mas é informação, é amor, porque é um momento que todo mundo faz parte, né? Realmente. É verdade, Eli. E aqui, né, o meu Instagram, por ser um Instagram voltado para enxoval de bebê, né, que é o que eu trabalho, eu senti essa necessidade de estar sempre aqui dando dicas, né, trazendo profissionais aqui. Vamos ter alguns momentos aí também com a Hélida para falar de outros pontos também com a Hélida. Vamos também ter momentos aqui de fotografia, né, que já até conversei com a menina, que a gente vai fazer uma live, porque às vezes você tá, né, no momento ali, ainda mais nessa pandemia, ninguém tá, né, saindo, então ela vai dar muita dica de fotografia, como você fazer isso na sua casa. Vamos ter também uma enfermeira obstetra que vai dar dicas sobre amamentação, né? Sobre esses cuidados, né, com o bebê. E com certeza a Hélida aqui, né, se dispôs com tanto carinho, que eu conheço a Hélida, sei tanto que ela é atenciosa ao que ela faz, e sei que ela também vai dispor de alguns outros momentos. E vocês que estão aqui, que gostarem, né, dessa nova fase aqui do Instagram, da página Eliude Atelier, deixem aqui os comentários, alguma sugestão, né, Hélida, de conteúdo, porque isso é importante, porque hoje nós viemos aqui, a gente pontuou o que a gente hoje vê mais necessidade, mas é vocês aí que estão nos assistindo, que realmente sabem o momento que está vivendo, né, agora, do que esse turbilhão, né, Hélida, de mudança esse ano que teve, né? Foram tantas. Às vezes você estava grávida, planejando uma história diferente, né, para sua vida, e aí vê essa pandemia, e aí vê, às vezes você se frustra porque saiu do controle, né, saiu tudo. Então nós aqui da página Eliude Atelier estamos pensando, né, nesse momento e trazendo informação, né, trazendo o que a gente puder ajudar, nós estaremos aqui ajudando, e deixa aí, né, Elida, sugestões de temas, de tópicos para a gente falar aqui na próxima live com a Hélida. Isso vai facilitar, porque nós vamos vai ser mais fácil, porque nós vamos falar realmente aquilo que vocês estão presenciando.
Então, quero deixar as palavras, considerações finais aqui com a minha amiga Hélida. Certo, gente, eu quero agradecer primeiramente a Eliud pelo convite, né, pela disponibilidade de trazer esses conteúdos, né, para as pessoas que te seguem, para os seus seguidores, essa atitude nobre mesmo de ajudar as mamães, né, com aquilo que você pode, com as pessoas que você tem, né, influenciado. Então, parabéns, obrigada por convidar, pelo convite, por me confiar, né, esse momento também de trazer aquilo que eu venho estudando, né. Eu trouxe um pouquinho das minhas vivências, do que, né, do que acontece no consultório, né? Sempre que eu trago exemplo, pessoal, é sempre pessoas que me autorizam a falar, mas a gente jamais fala, né, jamais traz a identidade da pessoa, mas são pacientes que autorizam a gente compartilhar, né, um pouquinho do que foi trabalhado em terapia. Porque tudo que acontece lá é dentro de um sigilo profissional. Eu sempre gosto de lembrar isso, né, para as pessoas que ficam em dúvida e tal, mas são pessoas realmente que autorizaram. Eu quero agradecer a todos vocês que seguiram, que atentamente ouviram o conteúdo todo. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem ir lá, né, no meu Instagram e eu estou à disposição para tirar dúvida. Em breve a gente vai voltar aqui, né? E eu estou à disposição para poder trazer mais conteúdos para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Eliud, de novo. Você é muito especial, né? Como ela disse, a gente se conhece há muitos anos, né? A gente tem várias histórias. Um dia a gente conta as nossas histórias. É, muita história, Ai, né, gente. Hélida? Só Sim. para me contar, gente, que eu vi a Hélida crescendo. Então, eu sou mais velha que a Hélida dos anos. Sim, eu Então, quero eu vi a contar que ela, Hélida, essa bochecha aqui, gente, ela já mordeu nela. já mordi nessa bochechinha da Hélida. Um É, trauma. é muita história mesmo, né? É muito. Você não sabe o tanto que eu sou orgulhosa de você. Às vezes eu vejo assim, né? Você participando aí, dando entrevista aqui na minha cidade, na televisão, a Elda, né, sempre está aí dando palestras. Eu sou muito orgulhosa da profissional que você se tornou e da pessoa maravilhosa que você é. Eu sempre te dou como exemplo aqui para o Gilber e falo que as escolhas hoje determina o futuro da gente amanhã. E você é exemplo disso, que sempre escolheu, né, um caminho que eu, né, considero, né, certo, cristão, e hoje está colhendo os frutos aí de tudo que você plantou. Tá bom? Muito Amém. obrigada você por ter aceito. E você, mamãe, né, e todas as minhas seguidoras que também foram mães, que eu tenho certeza que tem artesã aqui também, que ficaram aqui conosco durante esse período, que tirou, né? Eu sei que é difícil, às vezes tem tantos afazeres, esse momento aí com a gente. Espero aí ter contribuído com algo aí acrescentado na vida de vocês. Muito obrigada a vocês e a minha amiga Hélida. Tenha uma ótima noite e uma dica aqui, Hélida, que eu vi no comentário, foi falar sobre a maternidade após os 40 anos. Seria muito Muito bom. legal, Legal, né? achei. Então, é algo a se pensar para a gente fazer uma próxima live e um dos tópicos seria isso. Muito obrigada a vocês, tenham uma ótima noite. Já vou desejar um feliz final de semana, né? Porque hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta. Então, que vocês tenham muita comunhão familiar e que fiquem com Deus, com muita paz aí para vocês. Uma ótima noite. Muito obrigada, minha amiga Elida, por tudo, tá Tchau. bom? Tchau. Beijo, com Beijo. Deus. Com Deus. Abraço, gente.